Estamos de volta no segundo bloco do Duval Notícias para falar de uma visita, né? A Avaré recebeu a visita aí do vice-governador Márcio França. Essa visita ocorreu aí no Paço Municipal de Avaré e ele esteve falando de vários assuntos, né? Lá a imprensa compareceu, vários secretários e ele foi recepcionado pelo prefeito Jô Silvestre e a equipe do Duval Notícias estava presente. No dia 6 de julho, o vice-governador do estado de São Paulo, Márcio França, esteve realizando uma visita a Avaré para esclarecer algumas questões e apresentar um novo projeto para a região, a Univesp, que é uma universidade à distância gratuita mantida pelo estado. A universidade terá cursos como contabilidade, matemática, administração e gestão pública. E terá polos em Avaré, Ourinhos, Itapetininga, Novo Horizonte, Tarumã, Agudos e Itapeva. A gente quer montar no ano que vem, nós estamos testando agora com 60 cidades. O ano que vem nós vamos fazer com 120 cidades. Portanto, todas as cidades dos prefeitos que estão aqui próximo, pode ser pequena, não tem problema, pode montar um polo lá na sua cidade. É um formato simples, né? O ensino à distância, tem um polo, computadores, internet boa, o aluno vai a cada 15 dias na aula presencial. O tutor é treinado por nós. O menino vai ter um diploma, Univesp USP, aqui em Avaré, sem sair da Avaré. Além disso, fica muito mais fácil, porque se o menino tiver que estudar, se ele passar no vestibular lá em São Paulo, por mais que você seja curso gratuito, você tem que manter o menino lá. Então, cria outro problema. Nem todos os pais têm condição de manter um filho hoje em São Paulo, né? E, além disso, no caso da USP, no campo, né, como elas são muito disputadas, vem gente do Brasil inteiro. Então, a gente tem aluno em todo lugar do Brasil, que vem tentar a sorte em São Paulo, fazer o seu curso. Então, por que não, com a tecnologia que hoje permite, fazer o curso na distância, né? Estiveram presentes na reunião o prefeito Jô Silvestre, os vereadores e a imprensa local. Na reunião, o vice-governador também comentou sobre a sua possível candidatura a governador do estado em 2018. Quando a economia despencou, eles não pararam os gastos. Então foi abrindo uma espécie de uma boca de jacaré assim, gasto para cima, economia para baixo. E isso, evidentemente, não consegue chegar a um bom lugar. E conforme você vai abrindo essa boca de jacaré aqui na economia, o governo federal tem um instrumento que nós, as prefeituras e o governo de São Paulo, não temos. Após a visita, o vice-governador seguiu para uma inauguração em Bernardino de Campo. Tá aí, então para vocês, né, a matéria da visita do Márcio França aí no Paço Municipal, falando de projetos do governo estadual que estão sendo desenvolvidos aqui na cidade de Avaré, que serão desenvolvidos na cidade de Avaré, mas foi mais uma paradinha, para dizer um oi, na verdade, nada demais, já que esse benefício aí, né, a universidade que vai ter em Avaré, não é universidade, na verdade, é um curso que vai ter em Avaré que você pode fazer à distância, tal e coisa, isso já havia sido anunciado realmente algum tempo atrás, inclusive aqui no Duval Notícias. Na verdade, o Márcio França estava de passagem, passou por aqui, deu um oi aí para o prefeito, para o pessoal, almoçou na casa do prefeito, na mansão do prefeito, no Jardim Europa, almoçou bem, comeu e partiu para Bernardino de Campos, onde ele fez uma inauguração lá de uma obra do governo estadual. Então foi uma visita singela, já que o Márcio França é do PSB, mesmo partido da irmã de Jô, a Bruna Silvestre, que é vice-prefeita de Avaré. Muito bem, vamos falar de um caso agora, que é um decreto do prefeito Jô Silvestre que vem chamando a atenção. Por meio do decreto 4.884 de 2017, editado no dia 4 de julho, a administração de Jô Silvestre declara que os conselhos municipais se inserem no rol de órgãos colegiados de assessoramento integrantes da estrutura organizacional da administração pública formada por agentes honoríficos, sendo, portanto, uma extensão do Poder Executivo. O decreto se baseia no que já está estabelecido na Lei Federal 12.527 de 2011, que regula o acesso à informação e a norma que dispõe sobre fornecimento de documentos pelos conselhos municipais aos cidadãos, além de alterar a Lei Municipal 8.112. A medida de Jô Silvestre prevê o fornecimento de informações e documentos somente mediante escrita, observância no que estabelece a lei aí do acesso à informação. A atitude de Jô Silvestre é inédita e não encontra
paralelo desde o início das atividades dos conselhos municipais. Alguns conselheiros têm se manifestado em grupos fechados, onde criticam a medida, alegando cerceamento ao direito à informação. Sobre a questão, a Secretaria de Comunicação informa que os documentos de todos os conselhos são de caráter público e de acesso livre, mas isso não implica que as solicitações sejam realizadas de forma desordenada, por mensagens de texto, como vem ocorrendo nos últimos dias. Na resposta, a Prefeitura menciona um caso específico, onde um membro do Conselho Municipal de Turismo, após ser excluído de um dos conselhos, supostamente por irregularidade de documentação, passou a exigir da atual secretária do órgão a entrega imediata de documentos, com solicitações via WhatsApp, fora da via administrativa. O que o nosso excelentíssimo prefeito Jô Silvestre fez é adequar a lei, o decreto adequando uma lei. Ele acabou aí fazendo com que os conselhos municipais, para você solicitar algum documento, você tem que fazer como solicita para a prefeitura, para o governo, né? Você tem que solicitar não via WhatsApp. Então, o que mostra para a gente isso? Que um membro do conselho aí, do turismo, do Contur, teria, por inúmeras vezes, enviado várias mensagens para a secretária aí do Contur, para que ela enviasse documentos a ele, né? E isso a prefeitura não admite. A prefeitura quer que ele faça pela via normal, ou seja, compareça até o local, por exemplo, se a gente precisa de uma documentação da prefeitura de licitação, a gente se dirige ao departamento de licitação. Agora, não sei onde a gente pede a documentação dos conselhos, para quem? Já que o conselho, o prefeito fala que é uma extensão da prefeitura. Para mim, não é extensão de nada. O conselho é um órgão à parte da prefeitura. Agora, se eu quiser um documento, uma ata do conselho, para quem que eu devo pedir? Onde eu devo procurar? Onde eu devo protocolar lá meu requerimento? Não sei. Não sei. Sinceramente, eu não sei. Então, nesse decreto do prefeito, faltou isso. Faltou explicar melhor a situação, né? Parece que somente por um caso, por um ex-conselheiro aí está solicitando documentos e a prefeitura não liberando, é que a prefeitura acaba decretando, emitindo esse decreto aí, alterando o que se era realizado sempre, né? Solicitava documentos e o pessoal do conselho fornecia normalmente, né? Um desgaste, mais um desgaste do governo Jô Silvestre referente a essa situação. Logicamente, tem uns que defendem e outros que não. Normal, estamos num país democrático e assim que a coisa anda, né? Para mim, não sei se muda uma coisa esse decreto, para mim não muda nada esse decreto, né? Só que gostaria de saber onde e com quem eu pediria aí documentos dos conselhos municipais, né? A prefeitura não é uma extensão, os conselhos municipais não é uma extensão da prefeitura também, né? Então, não sei onde procurar esse documento, faltou isso, explicar isso, né? Muito bem, vamos seguindo com as informações para falar para vocês que o juiz Jair Antônio Pena Júnior rejeitou a queixa-crime apresentada pelo prefeito Jô Silvestre contra o jornalista Wilson de Oliveira, editor do jornal do Ogunhê. Silvestre havia ingressado com uma ação por difamação. No despacho datado de 29 de junho, o magistrado justifica que a rejeição foi motivada pela ausência de justa causa para o devido processo. Ele diz o seguinte, abre aspas, a crítica de seu âmbito da liberdade de imprensa, ainda que decorrente de opinião externada pelo jornalista, destaca aí o juiz. O magistrado diz ainda que não há democracia sem transparência às atividades estatais e governamentais, sugerindo a contribuição da imprensa nesse sentido. O juiz diz o seguinte, é indispensável que os cidadãos tenham total, irrestrito e completo conhecimento de
todos os aspectos da vida pública, privada, política, filosófica, ideológica, dentre outras, da sociedade em que inseridos e, em especial, do Estado, do qual são elementos constituídos. Lúcido, o magistrado diz que o conceito de democracia vem sendo utilizado, em muitas ocasiões, como mero discurso teórico, sem maior entrosamento com a realidade, como um verdadeiro álibi para malfeitos por parte do Estado e de seus agentes. Ou seja, o Jô Silvestre, né? Tem uma foto do Wilson Oliveira do Cunha aí, não tem? O Jô Silvestre, ele entrou com uma ação diante de uma matéria que foi publicada no Jornal do Cunha. O prefeito não gostou, foi lá e entrou na justiça. Jô Silvestre, nós temos uma coisa para falar para o senhor, com todo respeito. Logicamente que a imprensa também tem que ter o seu respeito, cada órgão de imprensa tem a sua opinião, tem o seu modo de fazer o seu jornal, a qual nós respeitamos, né? Mas o prefeito tem que saber, a partir do momento que ele entra na vida pública, ele é alvo, sim, de críticas, né? Um bom prefeito, o que ele faz? Ele escuta as críticas, ele averigua as críticas e ele fica com ele ele analisa. O que for bom, referente a essas críticas, ele pega para si, para melhorar, né? O que ele não achar que é bom, dispense. Agora, ficar em atrito com a imprensa, Jô Silvestre, eu acho que não é o melhor caminho para a sua administração. A sua administração tem que trazer a imprensa para perto, tem que trazer a população para perto, não distanciar as pessoas. Ah, fulano, beltrano, ciclano é contra eu. Nós aqui do Vale Notícias não temos nada contra o senhor. Quando a gente fala aqui, de Jô Silvestre, prefeito de Avaré, não do munícipe Jô Silvestre. A gente separa o joio do trigo. Críticas você vai receber de monte, o que é normal. O presidente está sendo aí chacoalhado, né, em redes sociais, para tudo quanto é lado, todo mundo xingando. Os governadores aí, políticos corruptos que temos no país, não estão sendo aí bastante criticados? E é por isso que os políticos têm que entrar contra a imprensa? Não é? Imagine quantos processos já tem aí na justiça, né? Não vi nenhum elemento aí que denigrisse a imagem de Jô Silvestre. Eu, na minha opinião, não vi isso, né? Não sei se alguém viu na matéria do Wilson de Oliveira, o Ugunhê aí. Mas o Jô Silvestre não pode ficar nessa briga. Acho que entrou com essa ação, que fique só nessa ação, prefeito. Logicamente que ninguém da imprensa tem que avacalhar o seu nome ou te ofender. Ofensa não. Agora, se basear num comentário, dar a sua opinião referente a um assunto é uma coisa. Você denigrir a imagem da pessoa é outra, né? Coisas que a gente não faz e com certeza os órgãos de imprensa de Avaré também não o fazem. Então, fica aí para vocês essa informação que o Jô Silvestre perdeu. O juiz arquivou o processo. O Jô Silvestre pode recorrer? Pode, mas dificilmente vai ganhar. Vai ser um desgaste, mais um desgaste desnecessário dessa atual administração. Muito bem, vamos seguindo aí com as informações para falar para vocês que as unidades básicas de saúde do Jardim Paraíso e do bairro Santa Elizabeth estariam funcionando com falta de estrutura. A denúncia partiu do vereador Jairo Alves de Azevedo, o Jairinho do Paineiras, que solicitou que o prefeito Jô Silvestre resolva essa situação de calamidade na saúde do município. Segundo o parlamentar, as unidades estariam sem linhas telefônicas, internet e também sem materiais de limpeza. Jairinho destacou ainda que agentes comunitários estariam se utilizando de protetor solar fora da data de validade. Já no posto do bairro Santa Elizabeth, o posto estaria com falta de funcionários e de agentes comunitários, gerando acúmulos de funções. No local, o vereador notou que mesmo com a realização do exame do Papa Nicolau, não há acompanhamento dos resultados, já que sem internet, o cartão do SUS não é confeccionado. O vereador disse ainda que a farmácia do posto de saúde do Paraíso teria sido fechada pela atual administração,
o que estaria fazendo com que pacientes se desloquem para outras unidades em busca de medicamentos. Em relação à falta de internet, a Prefeitura destacou que o problema seria a dificuldade e a disponibilidade de sinal. Em relação à falta de telefone em algumas unidades, a Prefeitura afirmou que os postos de saúde do Paraíso e da Santa Elizabeth teriam sido inaugurados sem que tivesse estrutura, ou seja, foi inaugurado aí sem estrutura nenhuma os postos segundo a Prefeitura. E as inaugurações foram realizadas pelo ex-prefeito Poio Novaes. A Prefeitura destaca que está regularizando a falta de impressora nos postos de saúde. O município, porém, não se manifestou em relação ao fechamento da farmácia lá do Jardim, do posto do Jardim Paraíso. Que coisa, né? Mais uma vez, a gente percebe a atual administração criticando a administração anterior. Mais uma vez, vou falar. Estamos no 7º mês do governo Jô Silvestre. Vai continuar olhando para o retrovisor? Vai continuar olhando para o governo Poio Novaes? Vamos olhar para frente. Prefeito, o senhor está 7 meses aí, continua sem internet. E vai falar que não tem sinal. Pô, nós temos várias empresas aí, né, ou de telefonia, que fornecem internet via cabo ou via rádio. Temos várias empresas. Você fala que não tem disponibilidade de sinal nos postos do Paraíso. Eu tenho certeza que ao lado do Paraíso tem casa com internet. Do lado do posto, tanto do Paraíso como da Santa Elizabeth. Tem casa que tem internet ali, só o posto que não. Desculpe. Isso é conversa, vá boi dormir, né? Agora, se foi inaugurado lá atrás sem estrutura, era para essa administração já ter estruturado os postos de saúde. Se não tem telefone, mandar se instalar. Está com problema na internet? Manda verificar o problema. Não tem impressora? Pô, 7 meses, né? Vai lá, manda consertar, se não tem, compra. Agora, deixar os postos sem estrutura e agora falar que o problema do governo passado, até quando vai falar que o problema é do governo passado? Chega de desculpas. Vamos trabalhar, gente. A gente vai para mais um rápido intervalo, já estamos de volta com informações aqui de Avaré e também com nossos correspondentes em Piraju e em Taquarituba. Rapidinho a gente estará de volta.